Boa noite ao pessoal da internet. Meu abraço a todos e todas que nos acompanham de algum lugar desse nosso mundão de meu Deus. Que a boa mão de Deus esteja com você em casa, onde você estiver. Prepare a sua ceia. Eu sempre digo, toda ceia, assim, ó, é muito legal. Eu fico só esperando que vai chegar no meu WhatsApp. Ceia com vatapá e Coca-Cola, com pão e suco de caju. É muito legal isso. Eu acho que é exatamente. Ainda não chegou nenhuma cerveja, cachaça. Sim, é uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar por enquanto. Mas é isso aí. Fique à vontade, prepare seus elementos, a sua mesa, a sua comida. E venha cear conosco aonde e quando você estiver. O nosso tema essa noite é vinho novo, propício para o nosso dia, para a nossa data. Vinho novo. E eu gosto sempre de pensar nesse texto, porque ele me traz muitas perspectivas. Eu já preguei várias vezes essa mensagem que eu vou trazer aqui essa noite. E eu sempre me lembro de um professor no seminário, que ele disse assim, que uma mensagem que pudesse ser repetida, ela jamais deveria ser pregada uma única vez. Eu sempre trago isso comigo. Toda vez que eu vou usar essa mensagem, eu falo assim, não, está liberado, então pode ir. E é sempre uma experiência nova para mim. Vinho novo. O texto base nosso essa noite é o Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1. A mamãe pode ficar à vontade, diga a ela que ela pode ficar à vontade, o bebê não atrapalha, ao contrário, ela pode ficar à vontade aqui dentro. A casa é do Pai e a gente está no nosso lugar de liberdade. Alguém depois pode avisá-la lá, não precisa sair não. João capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então esse é o primeiro ponto. Eu adoro esse texto ele é sensacional, porque ele me traz algumas particularidades, ele traz particularidades do texto que eu gosto muito. Primeiro, é Jesus e a turma dele sendo convidada para um casamento. Então é muito legal. Eu posso imaginar os caras dizendo assim, ei, bora lá, bora, vamos mesmo, vamos devagar hoje, como é que nós vamos, tal. Eu posso imaginar a turma se arrumando para o casamento. Um casamento judeu durava 7 dias. E aí chega Jesus com a turma, e Maria, provavelmente José, já havia falecido. Então, chega Jesus, com Maria, sua mãe, e a galera do Jota, galera de Jesus, do Jota, então, tal, e já devia ser o final da festa, quando isso aconteceu. Você pode imaginar uma festa de 7 dias e que o vinho acaba? Como é que estava esse pessoal? Eu acho que o noivo já estava com a gravata na cabeça, a noiva já estava de chinelo, o tamanco já não sabia mais onde estava, não estava tocando diante do trono, fim de festa, mas ainda havia festa, e a festa estava tão boa, que o vinho acabou. Isso revela 2 coisas, provavelmente era uma família pobre, porque festa de rico não acabava vinho, então era uma festa de gente pobre. Isso me deixa muito confortável com Jesus, saber onde Jesus estava e com quem Jesus estava, e qual tipo de lugar que Jesus frequentava. E eu não vou cair no conto do vigário teológico, pequeno, irrelevante, em certa medida, de conversar sobre que vinho era esse. Vinho é vinho, irmãos. Se não fosse vinho, chamava Coca-Cola. Era vinho. Esse vinho, vinho. Com álcool, tudo, vinho. Respondeu Jesus,
O que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que temos nós em comum? Eu não sou membro da família, não tem nada a ver com essa fita, não. Só que eu também não vou embora, porque minha hora não chegou. Eu acredito que Maria ficou assim, beleza. E ela ficou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Presta atenção. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. É a Bíblia que eu estou lendo. Eu só estou lendo a Bíblia. Tudo isso aqui vira vinho. É vinho, hein? É vinho, hein, gente? Devia ter uns nego... Você pode se lembrar daquele texto, quando Jesus vai na casa dos fariseus, e ele não é visto como uma boa visita. Ele diz assim, aí a mulher lava os pés dele com unguento, com perfume. E aí ele diz assim para os fariseus, essa mulher está me saudando desde a hora que eu cheguei, mas vocês não lavaram os meus pés quando eu cheguei. Significava que Jesus não era bem-vindo naquela casa. Então existiam essas águas da tradição, onde os convidados se purificavam, onde eram jogados nos braços as águas para eles se purificarem para aquela cerimônia de casamento. E é muito legal que Jesus manda pegar os potes de onde saíam essas águas. Pegam os potes e enchem até o talo. Então lhes disse, agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eu posso imaginar os caras, mas essa água não é para lavar a mão? E agora eu levo para o cara para ele lavar a mão, será? E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse que os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já... É isso que está dizendo a Bíblia. Depois que os convidados já tomaram umas para mais, aí ele serve o vinho interior. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vinho novo. O Evangelho, ele é o lugar do reino de Deus. E preste atenção, todo milagre que você lê na Bíblia, você não pode fixar o seu olhar no milagre. Tem um ditado chinês que eu gosto muito. Ele diz assim, o sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. O sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo. O milagre é um sinal apontando para a lua. E o tolo fica olhando para o milagre em si. O milagre de Jesus, ou os milagres de Jesus, apontam sempre para o reino de Deus, para uma lógica muito maior. Mas por vezes nós nos perdemos em busca de sinais, em busca de epifanias, em busca de coisas que são muito menores do que elas estão apontando para a gente. Por isso eu quero convidar você hoje a olhar para algo muito maior. Por isso que eu não vou perder o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo, dizendo que o vinho era com álcool, era sem álcool. Se Maria intercedeu pela festa, se não intercedeu pela festa, eu acho interessantíssimo quando os crentes tentam ficar explicando para o católico que isso aí não tem nada a ver com Maria, que o milagre de Jesus fez por conta dele, não foi Maria que intercedeu não. E aí os católicos ficam, não, Maria passa na frente, porque se ela não fala, ele não faz. Aí vira um rolo e o texto fica esquecido e a gente acaba se guerreando com coisa que não faz sentido.
Eu quero convidar vocês a olhar para outra perspectiva, para o vinho novo. Mas para olhar para esse vinho novo, nós precisamos entender o que Jesus está fazendo ali. A primeira coisa que Jesus está fazendo ali, eu já disse a vocês, ele está numa festa de gente pobre. Ele está numa festa de gente que ele gostava de estar. Jesus não se sentia confortável na casa do fariseu. Jesus não se sentia confortável na casa de Nicodemos, o mestre da lei. Mas Jesus se sentia muito confortável numa festa que a galera aproveitou bastante, que inclusive acabou a bebida. Esse é o primeiro ponto que você precisa pensar sobre o que é vinho novo. Os lugares que Jesus frequentaria, com quem Jesus andaria, e ao lado de quem Jesus seria encontrado. O segundo ponto que eu também já chamei a atenção para vocês, é o que o milagre aponta. O milagre aponta para as águas do pote ou dos potes da religião. Os potes, os baldes, os vasos lotados até o talo, até o topo de água da religião, não eram mais necessários quando Jesus entra na parada. Porque a tradição dizia, é necessário se lavar, é necessário se limpar, é necessário vocês fazerem alguma coisa. E Jesus diz assim, vocês vão pegar esses potes, que em mim não vai fazer mais sentido nenhum, e eu vou transformar o que era tradição e religião, em motivo de festa e alegria, para os pobres, para os oprimidos e para aqueles que não têm mais socorro, nem nos potes da tradição e da religião. Eu posso imaginar a galera da lei vendo Jesus falar isso. Você pode imaginar a galera da tradição, vai mexer nisso aí? Esses potes estão aí porque tem que estar. E como é que a galera vai lavar a mão? Não lava mais a mão. Pausa, tecla SAP para as crianças. O pastor não está dizendo que não tem que lavar a mão antes de comer, que faz bem, Jesus purificou a gente, então por isso pode comer sem lavar a mão, porque Jesus cuida da gente, então ele... Não é isso que o pastor está dizendo. O que Jesus está dizendo e o que o pastor está ensinando é, as águas de lavar as mãos, que eram como um símbolo de religião e de purificação, não fariam mais sentido, por quê? Porque agora em Jesus, eu adoro essa minha frase, a vida é sagrada, pecado é não viver. Pecado agora não é mais não se lavar. Pecado agora não é mais cumprir um conjunto de regras. Pecado agora não é mais não lavar a mão ou lavar a mão. Lavou com qual quantidade de água? Deixou qual quantidade de água cair até que parte do braço? São os religiosos que se preocupam com essas coisas. Jesus, você percebe na lógica do milagre, apontando para uma realidade muito maior do reino de Deus, pega tudo isso e transforma isso em algo que traz alegria, socorro e presença. Vinho novo é o transformar de Jesus, daquilo que era motivo de nós nos preocuparmos para agradar algum tipo de sagrado ou de divino, e agora nele nós celebrarmos a vida. Então pecado é não celebrar a vida, pecado é não viver, pecado é colocar de novo sobre nós um jugo, um peso de pode ou não pode, celebra ou não celebra, comemora ou não comemora, faz ou não faz. O vinho novo vem sobre nós e para nós, para nos dar alegria, para nos dar liberdade, para nos dar vida. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida, eu gosto das traduções, uma tradução vai dizer vida plena, outra tradução vai dizer vida abundante, outra tradução vai dizer vida verdadeira. O que é o vinho novo? Vinho novo é essa condição subversiva
que Jesus dá a nós. E você já se pegou subversivo? Pastor, o que é subversivo? Subversivo é aquele que não se submete, é aquele que não se prostra, é aquele que não se condiciona a algo ou a alguém. Você já se assentou a uma mesa onde todo mundo tem o costume e a tradição de orar antes de comer e você já foi dando aquela garfada? E aí todo mundo fica te olhando assim, ó. Aí você, não orei, né? Jesus já estaria no segundo prato nessa hora. Jesus já estaria com o guardanapo aqui, ó. Eita, feijuca boa! E o pessoal lá esperando para orar. Subversivo é aquele que não se submete a tradições que não convêm. E o que é o apontamento de Jesus com o seu primeiro milagre? Qual é o apontamento de Jesus com o seu primeiro sinal? Eu vou apontar para vocês um reino que vai subverter todas as lógicas da religião e vai escandalizar as lógicas dessa religião, porque ela vai pegar a religião e transformar em alegria. Religião é lugar de dor e de sofrimento. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores em cima dos argentinos. Amém? Amém. Obrigado, meu filho, pelo apoio. Por isso que eu trago meus filhos para ele sempre. Amém, pai? Amém. Doutrina lá em casa? Amém. Amém. O Fluminense, eu estava, né? Na parte do Fluminense. O Fluminense foi campeão da Copa Libertadores. Aí hoje eu estou vendo lá, Gustavo, os caras comemorando. Eu falei, é isso mesmo. Os caras colocaram a taça em cima do carro e saíram pelo Rio de Janeiro. Eu falei, vai dar ruim isso aí, vão roubar. Estou brincando, preconceito com Janeiro. Desculpa, Gisela, desculpa. Não, Aí, então, mas aí depois cortou uma cena. Um torcedor andando de joelhos em volta do Maracanã. E aí o outro ajudando, colocando um papelão embaixo de cada passo que ele dava com o joelho. Aí ele ia para o outro lado, aí colocava aqui. Aí o cara ia dar outro passo, em volta do Maracanã inteiro. Era outro ligamento para o espaço, se fosse eu. Mas aí, já não tem, meu filho, obrigado. Mas também não precisa derrubar. Já não tem mesmo, é um fato, né? Aí eu pensei, qual é a dificuldade em celebrar? Nós queremos um sofrimentozinho. Quantas vezes você já se pegou fazendo compromisso com Deus que gerariam em você algo na sua carne, pensando que isso agradaria a Deus, dizendo assim, eu estou disposto a sofrer pelo Senhor. E Ele, sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu pedi para você sofrer? Rubem Alves traz uma perspectiva fantástica sobre isso. Ele diz assim, a religião nos ensina a fazer penitência para Deus, como se Deus fosse um masoquista que adorasse nos ver sofrer, e dizendo assim, eu vou te abençoar, mas quero ver você com os joelhos inchados. Rubem Alves diz, por que ninguém vai para o monte? Calma que eu vou completar, o monte é outro sentido aqui agora. Por que ninguém vai para o monte ver o pôr do sol? Para agradecer uma bênção recebida. Por que ninguém lê uma poesia? Por que ninguém lê um poema? Para uma cachoeira? Diante de uma graça recebida. Sabe por quê? Porque a nós foi dado as águas da religião. A nós foi dada as leis da religião, de onde nós temos que nos lavar, nós temos que fazer algo, porque se a gente não fizer algo, a gente está impuro, se não fizer algo, a gente está comprometido o processo, e a gente vai, e a religião é esse tatear de processos, a religião é esse tatear de processos, por isso que todo fanático religioso, ele é maluco. Você conhece gente que vê demônio em tudo? A pessoa está andando em casa, ela trupica, chuta a quina do sofá, ela fala, está amarrado. Não, está amarrado não, filha, está inchado. Você chutou a quina do sofá e não tem nada a ver com o inimigo. Nada está dando certo, vou fazer arroz, queima o arroz. Não é o inimigo, é você que esqueceu. Mas por quê? Porque religioso tem essa tentação de manipulação,
de manipulador, de manipulado. E Jesus vem subvertendo tudo isso, dizendo assim: eu vim para a gente celebrar. Eu transformo essas águas da religião em vinho de alegria, um vinho novo, que vocês nunca provaram, que vocês nunca saborearam, que vai surpreender vocês, que vai surpreender a vida de vocês, que vai dar a vocês um fardo que é leve e suave. E para caminhar para o final, eu me lembro do texto de Mateus capítulo 9, no verso 16. Quando Jesus diz assim: não se põe vinho novo em odre velho, porque o vinho novo no odre velho vai arrebentar. Só se põe vinho novo em odres novos. Pega um copo de água, pai, por favor, ali, meu filho. Obrigado. Nós temos tudo de bom que Deus tem para dar, nós temos tudo, mas nós continuamos como odres velhos, procurando em Jesus as velhas práticas que nós temos dentro de nós, procurando em Jesus encaixar Ele nas nossas lógicas religiosas. Nós olhamos para Jesus e queremos fazer com que Ele caiba dentro daquilo que a gente quer que Ele caiba. Jesus não cabe. Jesus não cabe. Perdão. Jesus não cabe dentro daquilo que a gente tem como sagrado para nós. Jesus é a subversão daquilo que a religião diz para nós que é sagrado. Ele é a superação da religião. E para você experimentar desse vinho novo, meu irmão, minha irmã, é necessário despojar-se de tudo que a velha e maldita religião trouxe a nós. É necessário começar de novo. O que ele diz a Nicodemos? O Nicodemos, sabe por que você não entende o que eu estou dizendo? Porque para você é necessário nascer de novo. Sabe por que você não me entende, Nicodemos? Porque você é mestre da lei, você sabe tudo de religião. Você manja demais de doutrina, de teologia, de fundamento, de regimento interno, regimento externo, lei para lá, lei para cá. Mas você não nasceu de novo, então você não vai entender o que é o vinho novo. Mas eu tenho uma boa notícia para você e para mim. Hoje nós estamos diante da mesa de Jesus. Nós não comemoramos a morte de Jesus, porque nós não nos alegramos com a morte de ninguém, muito menos de Jesus. Nós sabemos que a morte foi parte da existência de Jesus, porque Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele deu a mim e a você a possibilidade de eternidade. E com a possibilidade de eternidade, nós teremos o resto das nossas vidas e existência aqui para recomeçar. Para recomeçar. E para recomeçar. Por isso que eu gosto sempre de dizer que Deus não é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de segundas chances. Quantas vezes você já tentou recomeçar e voltou para trás? Quantas vezes você já se viu tentado a se apegar novamente aos julgos e aos fardos religiosos que foram impostos sobre você? Uma das características que marcam o meu ministério pastoral aqui na PIB é de gente que fala assim: tudo isso que você fala é libertador, mas eu não consigo. Aí eles saem por aquela porta e vão atrás dos odres velhos.
Você pode fazer a mesma coisa, você pode continuar. Mas aqui vai ser sempre o lugar onde você pode recomeçar e tentar novamente. E toda vez que a gente se reúne na mesa para celebrar a ceia, é um lembrete de que a morte não tem a última palavra e que nós podemos recomeçar. Tem a música do Paulo César Baruch que diz: ah, que vontade de voltar para o jardim da inocência, de recomeçar de onde eu caí, de voltar atrás. Você pode. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã, à casa do seu Pai. O lugar onde você pode recomeçar. Bem-vindos, bem-vindas, todos e todas a essa mesa. Ao celebrarmos a ressurreição de Cristo, com os elementos que simbolizam o seu corpo e o seu sangue derramado, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida que vence a morte. E se a vida venceu a morte, nenhum tipo de morte tem poder sobre nós, que escolhemos a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós estamos diante da Tua mesa, ó Deus. Nós estamos diante da possibilidade de recomeçar, de poder nos encher, de poder nos converter aos Teus caminhos, às Tuas boas obras. Nós estamos diante da Tua mesa aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome. Eu quero orar por cada irmão e cada irmã que está aqui, Senhor, sedento por mais de Ti. E essa sede às vezes vem acompanhada de medo, de uma tentativa de querer Te agradar, de criar condições para o Senhor amar essa pessoa. Vá de encontro aos corações sedentos com Teu amor e que Tua graça, Deus. Irmão, irmã, você é amado por quem você é e não pelo que você faz ou deixa de fazer. Se achegue à mesa do nosso Pai, sabedor de que Ele te trouxe aqui por amor e graça. Não foi por merecimento e nem por culpa, mas amor e graça. Todos e todas estão convidadas a participar da ceia do Senhor nessa noite. Os nossos irmãos em casa, onde e quando estiverem, estão convidados a participar desse amor, dessa mesa de amor e graça, onde o vinho novo será derramado sobre nós e dentro de nós. Feche seus olhos e faça a sua oração. Fale com o seu Pai. Ele não está bravo com você. Ele não se esqueceu de você. Ele não está te testando, Ele não está te provando, Ele não está jogando. Sinta Ele te abraçar com um abraço de amor e misericórdia nessa noite. Enquanto isso, as nossas irmãs diaconisas estarão servindo os elementos da nossa ceia. Coma do pão e beba do cálice. Bem-vindos, todos, todas e todes à mesa do nosso Pai. Receba o seu elemento, prepare o seu coração, sem medo de Deus, mas com muita reverência, com muito amor, com muito respeito, na mesa do nosso Pai. Não tenha medo. Venham todos, venham todas, venham todes. Celebrem o vinho novo, o vinho da vida.
as lógicas do reino de Deus estão sobre nós aqui essa noite. Receberam, pegaram seus elementos, amém. Você em casa, meu irmão, minha irmã, preparou aí a sua mesa, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele repartiu o pão e deu aos seus discípulos dizendo: comam todos vocês, esse é o meu corpo. Toda vez que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês se reunirem, digam para todos que todos são bem-vindos na comunhão comigo, pelo meu corpo esmagado na cruz, pelas minhas feridas. Todos são e sempre serão salvos. Nós vamos comer todos juntos agora, trazendo à memória o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus. Comamos. Depois de repartir o pão, Jesus tomou o cálice e repartiu dizendo: esse é o cálice do meu sangue, sangue de uma nova e eterna aliança agora. Não é mais pelo sangue de animais, não é mais pelo sangue de ninguém derramado. A morte e o sangue derramado de ninguém será mais necessária para salvar e trazer a paz à humanidade. Com o meu sangue derramado e a minha vitória sobre a morte ao terceiro dia, eu estarei lavando os pecados da face da terra. Nós celebramos o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus. Celebramos a vida, o vinho que nos dá a vida e a alegria de viver. Fazemos isso trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Bebamos todos juntos com alegria em nossos corações por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela mesa. Obrigado porque seus filhos e suas filhas estão aqui, na tua casa, ó Pai. Na tua casa chamada comunhão, na tua casa chamada ajuntamento, na tua casa chamada igreja. Nós nos reunimos para aprender do amor. Nós nos reunimos para aprender a amar. Nós nos reunimos para nos livrar dos malditos fardos da religião,
para vivermos as benesses do vinho novo sobre cada um de nós. Senhor, eu oro a paz, e eu oro o vinho de alegria sobre os meus irmãos e irmãs aqui reunidos e espalhados onde estiverem. Vem com tua paz sobre eles. Vem com teu vinho novo sobre cada coração aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Deus. Obrigado pela nossa celebração. Obrigado porque o Senhor tem nos dado um coração de carne e tem tirado o coração de pedra. Nós sabemos que o Senhor é fiel para completar aquilo que o Senhor já começou em nós. Que a tua graça e o teu amor nos sustente nesse processo. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe voltar para trás, Deus. Leve-nos de volta para as nossas casas, para a nossa semana, nos dando força, graça e misericórdia. Livra-nos do mal, da maldade e dos maldosos. Que a tua boa mão nos acompanhe. Não somente nós que estamos aqui hoje reunidos, mas os nossos irmãos que estão na internet nos acompanhando e eles que estão espalhados sobre a face da terra, a sagrada família humana, agora e para todo sempre. Amém. Amém. E amém. Dê um abraço quem está ao seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás. Boa semana, um beijo no seu coração, até semana que vem.